Olá, hoje é sexta-feira, 8 de agosto de 2025. Bem-vindos a mais uma edição. Hoje a gente mergulha em fontes sobre um capítulo bem pesado da história do Chile. Nosso foco vai ser expor violações de direitos humanos na ditadura do Pinochet. E vamos conectar duas coisas aqui que são brutais. O sequestro de crianças, sistemático mesmo, e os horrores da colônia Dignidade. A ideia é discutir esses crimes e também, a impunidade, a omissão do Estado, que parece que continua até hoje, né? Tudo com base no material que a gente analisou. Imagina só, ter sua infância roubada pelo próprio governo. Ou sei lá, viver num lugar que parece um paraíso, mas que escondia salas de tortura. Hoje a gente vai tentar entender como a ditadura chilena roubou vidas, memórias, dignidade e por que esse silêncio em volta disso ainda é perigoso. Para contextualizar rapidinho, a ditadura do Pinochet, ali nos anos 70 até 90, foi, de muita repressão política, claro, mas a violência ia além, né? Atingia gente vulnerável de um jeito assustador. O sequestro das crianças e a colônia Dignidades são exemplos muito fortes disso, não acha? Sem dúvida nenhuma. E o que choca mais no caso dos bebês sequestrados, pelo que as fontes indicam, é a organização da coisa. Não era tipo um caso isolado aqui e ali. Existia uma rede mesmo institucionalizada, com médicos, parteiras, assistentes sociais, advogados, até juízes envolvidos. Nossa! E o alvo principal eram os filhos de mulheres pobres, muitas vezes vistas como, incapazes ou inconvenientes para o regime. E como é que funcionava isso na prática? Porque parece inacreditável, né? Tanta gente do Estado metida nisso, assim. Pois é, a crueldade era o método. Logo depois do parto, eles simplesmente informavam para a mãe que o bebê tinha morrido. Uma mentira. Assim, na cara dura? Sim. E muitas vezes não tinha certidão de óbito, não tinha corpo para mostrar, nada. Daí, as crianças eram levadas para adoção, muitas vezes ilegal, tanto dentro do Chile quanto para fora. Há muitos registros para os Estados Unidos, Suécia, França, Reino Unido. Era um esquema que lucrava, né? Com a dor e a vulnerabilidade. A escala disso é de arrepiar. Uma das fontes que a gente viu fala da ONG Nos Buscamos, que foi fundada pela Constanza Del Rio, que foi uma vítima também, né? Exato. Ela mesma foi adotada nesse esquema. E eles já documentaram mais de 7.000 casos, mas suspeitam que seja muito mais. Com certeza. O trabalho deles é fundamental. Eles têm banco de dados, fazem buscas, usam testes de DNA com ajuda internacional. É uma luta contra o tempo, né? Contra o esquecimento. E contra aquela narrativa de que, foi para um futuro melhor, né? Exatamente. Isso é crucial desmistificar. As fontes mostram que muitos desses adotados carregam traumas enormes, crise de identidade, sabe? Aquela sensação de que roubaram a vida deles. A Nos Buscamos até oferece apoio terapêutico porque os reencontros, quando acontecem, são muito intensos, muito difíceis emocionalmente. A gente viu exemplos recentes disso, né? Gente descobrindo a verdade décadas depois. Sim, teve um caso agora em fevereiro de 2025, né? 5 adultos que foram sequestrados bebês, viajaram dos Estados Unidos para o Chile, foram encontrar as famílias biológicas. Isso só rolou por causa de outra ONG, a Connecting Roots, e dos testes de DNA. Incrível o trabalho deles. Muito. Mas o que esses casos mostram também, e é duro dizer, é a falta de uma política de Estado forte para reparar isso. Décadas se passaram e a responsabilidade ainda está basicamente nas mãos da sociedade civil. Essa omissão do Estado, essa falha em proteger, em reparar, parece que é um fio que liga tudo isso a outro ponto central das nossas fontes. A colônia Dignidade. Um nome que parece tão pacífico, né? Mas que esconde uma realidade pavorosa. Exatamente. A colônia Dignidade, fundada por um ex-militar nazista foragido, o Paul Schaefer. Era vendida como uma comunidade agrícola alemã, beneficente. Uma fachada, né? Uma fachada perfeita. Perfeita. Mas na realidade era uma enclave. Tinha regras próprias. Aconteciam abusos horríveis, trabalho forçado. E o pior,
durante a ditadura, virou um centro clandestino de detenção, de tortura e extermínio de opositores políticos. Tudo a serviço do Pinochet. E qual era a ligação exata com o regime? Era uma parceria assim? Sim, as fontes são claras. Uma ligação direta, operacional com a DINA, a polícia secreta do Pinochet. A colônia oferecia o lugar isolado à estrutura repressiva deles para fazer as coisas mais brutais do regime. E em troca? Em troca, o regime dava proteção, fazia vista grossa para os crimes que aconteciam lá dentro. Teve até uma notícia recente da Reuters falando que o governo chileno quer expropriar parte das terras da antiga colônia. Expropriar. Tomar posse. Isso. Justamente as áreas ligadas à tortura daquela época. É um passo importante, claro, mas bem tardio, né? Então aquela imagem de lugar tranquilo era só uma máscara para um centro de horror que tinha apoio do Estado? Fica muito claro, né, olhando essas fontes, que o sequestro das crianças e a colônia Dignidade não eram casos isolados. Eram tipo duas faces da mesma moeda. Exato. A repressão sistemática de um regime autoritário, violando direitos em tudo quanto é frente. Desde o mais íntimo, a família, até centros de tortura disfarçados. Precisamente. Os dois casos mostram como o próprio aparato do Estado foi usado para cometer atrocidades, seja roubando bebês das mães, seja operando campos de extermínio. E a luta por memória, por justiça, por reparação continua, justamente porque, nos dois casos, fica uma sensação muito forte de que o Estado chileno ainda não fez o bastante para investigar tudo, punir todo mundo que foi responsável e, principalmente, né, reparar as vítimas. Essa conexão entre a violação íntima do sequestro de bebês e o terror organizado lá da colônia Dignidade, tudo sobre o mesmo guarda-chuva da ditadura. Isso expõe demais a profundidade do autoritarismo. Fica a pergunta, né? Quantas outras histórias assim de cumplicidade do Estado, de violência, ainda estão escondidas por aí, em outros regimes esperando para serem contadas, para serem reconhecidas? Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Olá! Estamos de volta para a nossa edição de hoje. Agora a gente muda um pouco o foco, né? Vamos mergulhar num capítulo bem sombrio da história chilena. Falo daquele enclave, a Colônia Dignidade, liderado pelo ex-nazista Paul Schaefer. Exato. Foi fundada lá em 1961, se apresentava como uma comunidade de caridade, algo assim, mas na verdade escondia um regime, assim, brutal mesmo. Controle total, trabalho forçado e muitos abusos, né? Principalmente contra crianças. Terrível. E o cenário ficou ainda pior durante a ditadura do Pinochet, né? A colônia virou um centro de detenção e tortura para presos políticos, uma parceria direta com o regime. As fontes falam em cerca de 300 pessoas presas lá. Isso, e pelo menos 100 assassinadas, muitas vezes em câmaras subterrâneas que foram descobertas depois. Dava benefícios fiscais, vista grossa para o tráfico de armas, em troca o Schaefer ajudava na repressão, sabe? Investigações depois mostraram que existia um arsenal lá, talvez até com armas químicas, biológicas. Sério? Sim, e falam em uns 30 mil documentos sobre os crimes que, bom, continuam secretos até hoje. É muita coisa escondida. É impressionante como, mesmo com denúncias de abusos surgindo, desde os anos 80, os processos simplesmente não andavam, desapareciam. Exato. E depois que o Chile voltou à democracia, tentaram meio que apagar tudo, né? O lugar até mudou de nome, virou Vila Baviera. Uma tentativa clara de rebranding, né? De limpar a imagem de um lugar com uma história tão pesada. Pois é. E chegaram ao ponto de explorar o turismo lá. Muitas vezes, assim, sem nenhuma menção crítica ao que aconteceu ali. As pessoas vão, consomem, passeiam, como se fosse um lugar comum. É o que alguns chamam de banalização do mal, né? Onde a memória crítica é abafada. E que contraste, né? Com o trabalho de ONGs como a Nos Buscamos, que luta para reunir famílias que foram separadas pela ditadura, para que essa memória não morra. Totalmente. Isso puxa a questão da omissão do Estado chileno, que é muito criticada. Essa lentidão toda na reparação, na abertura dos arquivos. Principalmente quando a gente compara com países vizinhos, tipo Argentina, Uruguai, que parecem ter avançado mais nisso. Sim, a comparação é frequente. E tem a questão das crianças, né? Mais de 1.000 crianças foram vítimas da ditadura, segundo estimativas. E elas não parecem ter a devida atenção nas políticas de reparação.
ficam meio esquecidas. É uma ferida aberta. Mas olha, recentemente, em julho de 2025, teve um passo importante. O governo anunciou a expropriação de uma parte das terras da antiga colônia. Ah, sim, eu vi essa notícia. Para criar um Centro Nacional de Memória lá. O espaço público mesmo, para educação, para preservar a história. É um avanço, sem dúvida. Mas pelo que a gente vê em todo esse material, a luta pela memória completa, pela justiça de verdade, ainda tem um caminho longo pela frente, né? Com certeza. E as histórias das crianças roubadas, os horrores da colônia Dignidade, tudo isso se junta nessa crítica maior à impunidade que ainda existe. E na urgência de defender a verdade histórica, o esquecimento, o revisionismo, são muito perigosos. Cada documento que aparece, cada família que se reencontra, é um passo contra essa impunidade. É um lembrete, sabe? Que o silêncio, essa negação, só ajuda a abrir espaço para a volta de ideologias autoritárias. Preservar a memória é fundamental para a democracia. Fica então essa reflexão final que ecoa forte. A história não se apaga com pintura nova na fachada de um lugar de horror, e quem finge que não vê ajuda a repetir o passado. É isso. E lembrando que os links para as fontes que a gente usou para montar esta edição e também para outros artigos estão todos na descrição, tá? Muito obrigada pela sua companhia. Lembre-se que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 horas, 12 horas e 17 horas, e também aos sábados, ao meio-dia. Um grande abraço e até a próxima!